Fala galera, Joe novamente na área, aquele quadro que vocês estão curtindo bastante. Se vocês não viram, né, o lance do gol do América, sugiro para vocês clicarem aí na descrição, né, ou voltar aí no canal e ver a análise do gol do América, os erros fundamentais do Corinthians que levaram ao tal fato. Mas hoje eu estou aqui para trazer análise do jogo em si, não análise apenas do lance, né, enfim. Então, as ideias de jogo do Corinthians, como o Mancini organizou o time, quais foram as principais mudanças, enfim. Antes de começar, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e mandar para muita gente para fazer o canal do meu timão crescer, valeu? Então vamos para a análise. Para começar a análise, né, eu preciso falar do jeito que o Corinthians portava sem a bola. Os 35 segundos do primeiro tempo já dava a cara do que o Corinthians ia tentar fazer contra o América, e até mesmo o Mancini falou isso na coletiva, né? Ser agressivo, não deixar os caras se impor, e o Corinthians tentou muito isso, e às vezes, na maioria das vezes, na verdade, conseguiu muito bem essa pressão por encaixes individuais, né? Vocês já devem estar cansados de ouvir isso da minha boca, mas é a principal ideia de jogo do Mancini, né? Quando o time está sem a bola. Então, ó, vamos lá. América tentando sair, pressão por encaixes individuais, para ficar mais fácil, cada um pega o seu. Matheus Vital aqui, Casares, Ramiro, e olhem como essa pressão estava bem compacta. Por quê? Porque o Fagner também sobe, o Xavier também, Fagner sobe, desarma. E assim, o Corinthians não deixava o América, né, se impor, tocar a bola, enfim, bola do Corinthians, segunda bola. Novamente aqui, pressão, encaixes individuais, Ramiro, Casares, Xavier e Matheus Vital. Desculpa. Aqui sim o Xavier intercepta a bola, mas olha o Fagner, o Ederson, sempre, todo mundo subindo junto. Ataque sobe, meio sobe, zaga sobe. Casares, Ramiro, Everaldo ali agora pelo meio. O Ederson sobe aqui, novamente, o América não vai conseguir passar do meio campo. E assim o Corinthians foi neutralizando o jogo do América. Pressão em encaixes individuais, cada um pega o seu. O América ou era obrigado a dar o famoso rifão, né, o famoso bicão, ou perdia a bola para o Corinthians, porque a pressão do Corinthians estava muito boa, principalmente com o Xavier, estava interceptando muito bem nessa pressão. Xavier e Ederson, para falar a verdade. O Xavier não fez uma partida tão boa com a bola, mas sem a bola eu até gostei um pouco. Subindo muito bem, ligado, concentrado, e foi fundamental nessa pressão do Corinthians, que não deixava o América jogar. Era muito bicão, era erros de passe, e o Corinthians já roubava a bola ali no campo de ataque. Com a bola, né, vocês já devem estar cansados de ouvir isso também, com a ideia de jogo do Corinthians, cruzamento, povoa a área. Mas, Joe, sem um atacante de ofício, o Corinthians tentou fazer isso, tentou a 1 minuto e 5, depois parou. Reparem, cruzamento no funil. O que é o funil? Essa pequena área, né, ali o espaço mais perigoso, o espaço onde o atacante gosta, as costas dos zagueiros. Reparem, Lucas Piton vai fazer esse cruzamento, mas eu gostaria de separar uma coisa. Ontem, o América, muito bem, né, o Lisca armou o time, eu acho que entendeu que a ideia de jogo do Corinthians era povoar a área para cruzar. Quem viu o jogo contra o Flamengo, contra o Atlético Paranaense, contra o Vasco, né, os 3 jogos do Mancini, sabia que essa era a principal ideia de jogo do nosso treinador, né? Então repare aqui, de amarelo, pontos jogadores do América, né? 1, 2, 3, 4, 5, e do Corinthians aqui no funil apenas 2. E reparem, como o América, né, povoava muita área, os volantes desciam muito para ajudar os zagueiros, esse espaço ficava muito grande, o espaço entre a zaga e o meio campo, né, ali na área mesmo. Então esse triângulo aqui, esse espaço, depois vai começar a ser preenchido por Casares. Eu vou trazer daqui a pouco. Mas repare, esse cruzamento, muita gente do América, segunda bola do Corinthians, importante falar isso também. Fagner chuta, desvia e não acontece nada. Mas vocês viram, né? Espaço ali um pouco atrás dos zagueiros, né? Naquele espaço entre os meio-campistas e os zagueiros, e também a segunda bola sendo do Corinthians. Como eu falei, sem Bocelli, sem Jô, sem um atacante, um 9 ali de ofício, né? E com o América povoando muita área, estava surgindo muito espaço para o cruzamento para trás. Em vez de você chegar no fundo e cruzar, né, fazendo o arco, buscando o atacante ali no funil, cruzar para trás. E agora vocês vão ver que o Casares ele vai ocupar muito essa faixa. Aqui, bola no Everaldo, partiu para cima, fez uma boa jogada individual. Olha o Casares, a movimentação. Enquanto o Matheus Vital puxa para o funil, Casares vem de trás. E aí dava para ter feito em Casares. Mas enfim, novamente, olha onde Casares se porta. Não vai junto,
não afunila, ele espera. Parece que eu falo, né, eu gosto de falar muito que é lei do futebol. Enquanto o atacante vai, o meia tem que ficar, sempre vai sobrar esse espaço. E ali o Casares estava ocupando muito bem. E olha, na mesma jogada, a jogada chega no Lucas Piton lá no fundo, olha onde o Casares vem. Enquanto o Ramiro e Matheus Vital te dá essa presença no funil, o Casares vem para trás. Infelizmente o cruzamento não chega aqui no nosso camisa 10, mas o cruzamento foi buscando ele. Novamente aqui, Ederson faz a jogada, vai cruzar para trás. O Vital aqui no funil. Mas eu não quero destacar o Vital que domina a bola e tenta chutar. A movimentação do Everaldo, ele vem de trás, vem de encontro à bola. Eu acho que se o Vital, né, é difícil a gente falar, óbvio, a gente está aqui do sofá, a gente tem várias visões privilegiadas, mas se o Vital deixa essa bola passar, o Everaldo chegaria de frente para fazer o gol. E essa movimentação não é afunilando, não é correndo para a área, chegando de trás para tentar fazer o gol, como o Casares fez em diversas oportunidades. Mas, galera, como eu falei, ideia de jogo, jogar pelas laterais e cruzar. Ontem os jogadores pelas laterais do Corinthians, né, que tinham essa principal função, era Léo Natel e Everaldo. Joe, Léo Natel entrou faltando 30 minutos, 20 minutos. Mas enfim, eu quero que vocês param para refletir quem são os dois pontas de profundidade no jogo. O Ramiro não é ponta de profundidade, Ramiro é ponta de atacar espaço. E o que é isso? Existem dois jogadores que eu gosto de falar muito, né, que são os jogadores Cs e os jogadores Ps. Os jogadores Ps, Everaldo e Léo Natel, são esses jogadores que buscam a profundidade, buscam a chegada no fundo para cruzar. E ontem o Léo Natel, de 7 cruzamentos que ele tentou, ele acertou apenas um, ele errou 6. E além disso, ele foi o jogador do Corinthians que mais perdeu a posse de bola, 13 vezes. Joe, em 27 minutos, você tá falando que o Léo Natel ele perdeu 13 vezes a bola, mais do que qualquer um jogador do Corinthians que jogou os 90 minutos? Sim, foi uma atuação desastrosa do Léo Natel. E eu acho que esse foi o principal problema do Corinthians no jogo. Muitos erros técnicos, muitas perdas de posse, muitos passes errados e cruzamentos errados. Ontem o Léo Natel ele entrou com uma AK-47 no pé. Todo cruzamento era tiro. Reparem, vai fazer a jogada bem na linha de fundo. E olha esse cruzamento, muito forte, muito forte. E aí o Bocelli, ó, que entrou para dar essa presença no funil, não recebeu nenhum cruzamento. Nem mesmo quem chegava de trás, que era o Luan. Novamente, jogado pela direita, Léo Natel, cruzamento muito forte, muito forte. É o mesmo lance, né? Claro, não sou doido. Mas para destacar isso, Bocelli dando presença, até mesmo aqui o Sid Clay entrando na área e o Luan no espaço, cruzamento para trás, como eu tinha falado. Mas o Corinthians errou muitos cruzamentos, principalmente com esses jogadores que tinham essa função. E não adianta, né? Organização tática se não tem... se a técnica dos jogadores não te permite realizar, né, esse plano de ideia do treinador. Outro problema do Corinthians foi a falta de repertório para atacar o América. Muitas vezes, e principalmente pela ausência do Xavier nesse quesito, ontem ele deixou muito a desejar quando o Corinthians tinha a bola, o Xavier desaparecia muito. E olha, Gil toca para o Marlon, Marlon toca para o Gil, o Gil toca para o Cássio. Reparem, esse é o reflexo do segundo tempo do Corinthians. O Cássio toca pro Marlon de novo, o Marlon volta pro Cássio. Vou ficar narrando aqui, né? Mas enfim, toca pro Gil, ou seja, sem objetividade nenhuma. Cadê o Xavier? O Xavier não tá aparecendo. Apareceu aqui no vídeo agora, mas muito pouco. E aí o Corinthians ficava nesse toque entre zagueiros, goleiro, jogando naquele famoso U, né? Pra quem não sabe, o U é isso aqui, ó. Lateral, zagueiro, zagueiro, lateral. E fica formando um U que não dá nenhuma produtividade. Ontem o Corinthians teve 66% de posse de bola, mas não adianta, né? Você ter a posse, não é sobre ter, é sobre o que fazer com ela. E o Corinthians ontem deixou muito a desejar. Galera, quando eu falei da ausência do Xavier, né? No jogo contra o América, a principal chance do Corinthians, e o que demonstra muito bem a organização tática, a ideia de jogo do Mancini, ela só saiu quando o Xavier foi participativo. Reparem, não é só mais Marlon, Gil e Cássio. Aqui o Xavier aparece muito bem. Então vamos lá, dá o play. Ó, o Xavier recebe, passe pra frente, passe vertical, buscando Casares. E aí o Corinthians já chega no ataque. E aí, ó, Matheus Vital de falso 9, Ramiro, presença de área do Ederson. É aquilo, cruzar povoando a área. E quase saiu o gol do Corinthians na principal chance. Agora novamente, bola no Xavier, virada de jogo, passe vertical, passe pra frente. E aí o Corinthians chegava pelas laterais, cruzando, né? Enfim,
Esse segundo lance aqui não foi perigoso. O primeiro lance foi, talvez, pra mim, né, a melhor chance de gol do Corinthians. Mas como o Xavier, quando participava, clareava bem as jogadas. Porém, o problema foi que ele participou muito pouco, principalmente desses dois lances apenas. E quando ele não participava, ficava aquele jogo em U. Marlon, Fagner toca pro Marlon, que toca pro Gil, que toca pro Piton, que toca pro Cássio. Ficava aquela posse, né, que era improdutiva. E para acabar, outro ponto que eu gostaria de destacar, né, foram as finalizações do Corinthians. Muitas de média distância, muitas vezes bloqueadas, mas muitas vezes, pelo menos, levava um pequeno perigo pro América. E aqui, ó, essa do Ederson, de trás, com muito espaço. Como eu falei, o América afunilava muito os volantes entre os zagueiros, gerava muito espaço, né, para um chute de média distância. Casares chutando para fora. Novamente o Ederson. Ó, muito espaço para finalizar, escanteio. Essa talvez foi uma das principais jogadas do Corinthians, né? E aí, ó, Fagner faz a jogada pela lateral, toca para trás, Casares, Ederson recebendo no espaço aqui entre os volantes que grudaram nos zagueiros e os meio-campistas que estão chegando de trás. Finalização bloqueada. E talvez, né? Talvez não, posso ter certeza, vai aparecer aí na tela para vocês. O Corinthians teve muitas finalizações bloqueadas, mérito da América, né? Mas também, talvez, uma solução, né, para o treinamento aí, chute com barreira, talvez, chute com adversários pela frente, porque o Corinthians, dos tipos de finalizações, né, tem finalização para fora, finalização no gol, gols e finalizações bloqueadas. O que o mais o Corinthians teve nesse jogo contra o América foram finalizações bloqueadas, foram 6. Ou seja, o Corinthians finalizou mais, teve chutes, né, mais bloqueados do que chutes para fora, do que chutes que chegaram pelo menos a passar do gol. Então esse também foi um grande problema do Corinthians. Então, dentre esses problemas e partes que dá para levar de positivo, né, as partes positivas eu separo, né, esses cruzamentos para trás, leu bem o jogo quem cruzava, né, principalmente o Piton e às vezes até mesmo o Fagner cruzando para trás, o Casares chegando nesse espaço, o Ederson também. E outro ponto positivo, na verdade não é positivo, mas que o Xavier tem que olhar para a sua atuação, né, para a atuação dele e ver que foi positivo quando ele tinha a bola, quando ele participava dessa transição zaga-ataque, era com ele, o Corinthians chegava com facilidade. Então acho que falta mais do Xavier, faltou, né, nesse jogo mais do Xavier e que provavelmente contra o Inter vai precisar mais. E de negativo, né, além do gol, que caso você não viu, volte aí para ver o vídeo que foi lançado, também a falta de produtividade. Quando não tem o Xavier, não tinha outra solução. Era Marlon, Gil, Cássio, Fagner, a bola não saía de lá, né, não tinha uma posse produtiva. O América, para mim, não engoliu o Corinthians. O que faltou para o Corinthians, ao meu ver, né, foi qualidade técnica. Eu acho que o plano foi bem montado. Talvez o Mancini tenha errado na escalação, quem colocar para executar o plano, mas os jogadores não podem ter uma atuação individual daquela, né? Everaldo perdendo bola 12 vezes, acertando apenas um cruzamento, Léo Natel perdendo a bola 13 vezes em 27 minutos, dá quase uma perda a cada 2 minutos. Dá basicamente isso, né? Em 26 minutos ali, enfim. E 7 cruzamentos errados, apenas um certo, muito pouco. O Corinthians não pode ter atuações dessa, né? O Corinthians é muito grande para atuações individuais assim. Então, como eu falei, principal ideia de jogo, jogar pelas laterais e cruzar. 7 cruzamentos errados do Léo Natel, 2 do Everaldo, e assim, quem tinha que cruzar estava desempenhando a função muito mal. Mas é isso, galera. Vou voltar aqui no domingo, provavelmente, né? Após o jogo contra o Inter. Espero estar falando de uma vitória difícil, porque é um jogo contra o líder do campeonato, né? A gente sabe que o Corinthians não está numa fase tão boa, mas que dá para tirar lições positivas até mesmo de um jogo em que perdeu pro América. É isso. Valeu, galera. Tamo junto, fiel. Abraço. Vai, Corinthians. É nóis.